Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 6, verso 66. João 6, 66. Assim diz a palavra do Senhor, nessa passagem dos 66 ao 71, nos dizem assim: à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Pedro, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Oremos. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de nos reunirmos diante da tua presença santa e cantarmos louvores e também, Senhor, aprendermos do Senhor, aprendermos a palavra do Senhor, meditarmos juntos no conhecimento da verdade eterna. Louvado seja o Senhor por este momento. Continue conosco, dirigindo os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Meus amados, uma passagem que, pelo menos tem um verso aqui que é muito conhecido, que é aquilo que Pedro declarou: para quem iremos? Só tu tens a palavra da vida. Então, eu gostaria de refletir com os irmãos nesse momento, antes da divisão das salas aí da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, essa passagem, ela foi dita depois que Jesus multiplicou os pães, os peixes, e as multidões começaram a seguir Jesus. Jesus como a solução dos problemas para uma multidão interessada pelo pão, por soluções rápidas, por resoluções dos seus problemas aqui, nesse mundo. E Jesus como aquele grande líder que talvez eles mais procurassem naquela época, alguém que fosse grande líder político, social, um grande homem aqui na terra. E quando Jesus fez aquilo, multiplicou os pães, deu alimento para eles, a multidão foi atrás, as multidões foram atrás de Jesus. E aí Jesus, ele trouxe uma palavra muito dura. E nessa palavra dura de Jesus, inclusive foi essa palavra que os discípulos disseram: Senhor, essas palavras aqui são muito duras, né? 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? O Senhor trouxe uma palavra dura. E o teor da palavra de Jesus foi: a minha carne e o meu sangue é comida e a bebida. De quem quiser ser meu discípulo vai comer minha carne e vai beber o meu sangue. E muitos não suportaram aquela palavra de Jesus e saíram fora, recuaram, deram as costas, foram para sua vida, seus caminhos. E os próprios discípulos, reconhecendo isso, disseram: Senhor,
o Senhor pegou pesado. Essas palavras são palavras duras. Quem vai poder ouvir tais palavras? E Jesus falou: vocês também, vocês não querem fazer o mesmo que as multidões e saírem? E aí Pedro fez essa declaração preciosa e uma declaração do verdadeiro convertido. Pedro, então, ele declarou: Jesus, tu tens a palavra da vida. Não tem mais para onde nós irmos. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Tu tens a palavra da vida eterna, tu tens a palavra para nós. Nós temos conhecido, visto que tu és o Cristo, nós não temos escapatória mais. Nossa vida é essa, nosso caminho é esse, e é isso que nós queremos. Portanto, meus irmãos, esta palavra e esse contexto todo, né, ele nos faz refletir sobre, de fato, nossa caminhada, o mundo que nós estamos, se de fato não é isso que a gente tem visto, não é essa realidade espiritual que a gente se depara o tempo todo. E a nossa natureza, muitas vezes, né, nós somos tendenciosos a olharmos para as ofertas da fé e de repente sermos tentados ao interesse aqui que temos. A primeira coisa que eu queria meditar é justamente sobre isso, meus irmãos. Seguir Jesus por interesse ou seguir Jesus por um compromisso? Porque é essa dicotomia mesmo que a gente encontra aqui naquela realidade. Muitos, a multidão, seguia Jesus por um interesse daquilo que eles poderiam ter em troca. Era o pão, era o material, era o que eles podiam encontrar como soluções rápidas, imediatas, logicamente para a dor e o sofrimento que passavam. Não é sempre a mesma história. Cada geração tem os seus dilemas. Naquela época, talvez o material, a comida, a situação de dominação e que a pobreza era extrema naquela época, mas na nossa também tem outras. Pode não ser o pão material, mas as aflições que a nossa geração ela tem. O pão material pode representar para nós hoje não simplesmente a comida, mas outras necessidades. Pode inclusive ser emocionais que a gente convive hoje. Mas o pão material era o que o povo queria. São só as soluções aqui na terra. Mais do que a cruz. Mais do que a transformação. Benefícios e não mudança de vida. Era exatamente soluções imediatas, rápidas, temporais, aqui, e menos a vida eterna. A vida eterna talvez não fosse o tema principal no coração de uma geração alucinada por preencher suas necessidades, como hoje também. Hoje as pessoas querem saber de como ter uma vida feliz aqui. E não temas como a volta de Cristo, como a vida eterna. Mas Jesus ele levou exatamente o oposto. Ele mostrou que o mais importante era exatamente a eternidade. Era a vida com Deus. Era olhar para nossa morada eterna. E não para o passageiro, para o efêmero, para o que cessa daqui a pouco. Uma fé por interesse não resiste às exigências do reino. Eu fico imaginando, irmãos, jamais Jesus, como Deus, ele cederia a isso. Ele não ia ceder como Deus que ele é. Mas eu fico imaginando, se Jesus cedesse uma vírgula, 1 milímetro ali dos interesses da humanidade, das multidões,
o que não se tornaria logo no início, logo no berço, o cristianismo. O que não seriam os primeiros líderes, jamais eles teriam dado suas vidas por amor a Cristo. Eles também seguiriam os interesses da humanidade, os interesses daquilo que o povo gritava, desesperava por ter. Mas Jesus, ele não cedeu, ele nunca cedeu. Ainda que depois de Cristo, muitos das igrejas, elas viveram isso, e talvez muitos hoje vivem isto, de dar aquilo que as pessoas desejam. E muitos líderes, eles exploram isso, de fato, de conceder aquilo que o povo mais quer, a geração mais quer. Em nome de Deus, com a Bíblia na mão, com teologias bem ajeitadas e arrumadas, mas de dar aquilo que o povo quer. E não a verdade que vai mudar o coração das pessoas. Mas imagina se o cristianismo ele não fosse fundamentado na palavra de vida, na palavra eterna, e que não cedesse aos caprichos da humanidade. Logo no seu início, ele desapareceria. Seria uma terra arenosa, seria um movimento fluido. Seria como, talvez, pior do que o farisaísmo, que privatizou o cerimonialismo da lei para eles. Mas Jesus, ele não cedeu, em momento algum, ainda que corresse o risco de perder o apoio, porque ele mesmo falou para os apóstolos, para os seus discípulos: e vocês também não querem acompanhar a multidão? Acompanhar a multidão, meus irmãos, é nada mais, nada menos do que ceder aos nossos interesses. As multidões atraem mesmo, convencem. Mas Jesus, ele não abriu mão disso, jamais. Jesus permaneceu na verdade. Mas Pedro, ele respondeu por aqueles que de fato eles têm interesse de Deus maduro no seu coração. E Jesus, ele falou: nós não temos para onde ir. É isso. Ainda que impopular, ainda que não com aplausos, ainda que tenha com duras consequências, mas nós queremos isso, Jesus, é só isso que nos resta e nada mais. Queremos a Ti, queremos seguir, temos conhecido que o Senhor é o Cristo, temos ouvido Tua palavra e sabemos, provamos dela, e essa é a palavra de vida, ainda que em momentos elas nos machuquem, mas é exatamente isso que nós queremos. Meus irmãos, o cristianismo verdadeiro, o evangelho da cruz é isso. Quando a gente pode olhar com o coração de um verdadeiro servo e dizer: eu não quero isso, eu quero esta verdade. É quando a gente pode selecionar aquilo que realmente não serve para nós caminharmos, permanecermos genuinamente na verdade. Mas outra coisa, o que Jesus ele disse de tão duro quando ele falou que a minha carne é comida, o meu sangue é bebida, e quem não comer e não beber não vai ter parte comigo, não vai ser meus discípulos. Certamente Jesus estava falando da sua sacrifício, do seu sacrifício. Certamente Jesus estava falando da sua encarnação aqui. Ele veio como Deus, encarnou e se tornou homem, carne, se tornou como um ser humano. E Jesus, então, ele estava falando sobre exatamente o seu sacrifício por amor às vidas. E era exatamente isso que o homem precisava crer, que os seus discípulos precisavam crer. E que Jesus veio para entregar a sua vida e morrer pela humanidade. E assim, eles deveriam ter uma entrega total a essa realidade, a essa verdade, ou a essa pessoa bendita, que era Ele mesmo.
e participar da vida dele e se identificar com o sacrifício de Cristo na sua mais totalidade e verdade, total. Era aceitar o sacrifício e a fé que vinha dessa verdade é uma fé fundamentada na morte também do eu, da velha criatura, do velho homem, e se identificar completamente com a verdade da cruz, de Cristo, mas também do velho homem, deveria estar crucificado com Ele, com Jesus. O Evangelho, meus irmãos, não é uma busca por interesses humanos, por confortos o tempo todo, ainda que Ele nos traga confortos espirituais gloriosos, mas o Evangelho de Jesus Cristo, de fato nós sabemos que não é isso. Nós que provamos, sabemos que é um conflito constante e transformação, porque a transformação ela dói o tempo todo. Ser transformado é ser moldado, é ser quebrado o tempo todo, né? É um confronto, e confronto há por causa da nossa natureza, que ela está em conflito, a natureza humana, constante, dentro de nós. E caminharmos com Cristo é sermos confrontados o tempo todo na nossa humanidade. Mas essa é a verdadeira conversão. Conversão é todos os dias, todos os momentos, é cada momento do nosso viver, todo instante, estar assim, identificados e não cedermos aos nossos pecados. E comer a carne, beber o sangue, representado perfeitamente na ceia, quando nós simbolicamente fazemos isso, e por isso que a ceia é para convertido. Até nisso a religiosidade atual, meus irmãos, os movimentos, eles são levianos, porque eles maculam um símbolo tão precioso que é o símbolo da ceia, do pão, do cálice, que representa a carne, o sangue, e que é para o convertido, aqueles que realmente já tiveram, ou têm essa verdade, vivem essa verdade, mas hoje é tão banalizado que qualquer pessoa em algumas igrejas participam de algo tão santo, tão precioso, mas tão bem representado na ceia, que deve ser para o convertido. Quem come do pão, quem bebe do sangue, é aquele que de fato tem convicção de que a sua vida pertence àquele que morreu por nós. E foi exatamente isso que Jesus falou quando Ele disse que devemos comer do seu sangue, comermos da sua carne, bebermos do seu sangue. Provarmos dele, vivermos dele, andarmos com ele, experimentá-lo, optarmos o tempo todo por ele, dizermos quando os pecados ele está gritando dentro de nós, a gente dizer como Pedro disse, e um verdadeiro convertido diz isso o tempo todo. Fala, não quero, minha identidade é outra, minha vida é outra, eu tenho outra história, eu tenho outro rumo na minha vida. E outra coisa, o que Pedro de fato disse quando ele fez essa declaração tão preciosa, que certamente agradou o coração do nosso Jesus. Pedro, quando ele disse isso, Pedro mostrou uma convicção do que se quer. É quando a gente está num canto de uma parede, numa pressão, numa luta muito grande, numa crise muito grande, num conflito muito grande na nossa mente, a gente faz a decisão e a escolha. Senhor, o que eu quero é isso. Para onde eu vou? Não tem nada nesse mundo. Esse mundo não tem nada a me oferecer. O que eu desejo e o que eu quero é a Ti, somente a Ti. É exatamente isso que eu quero. Uma convicção, meus irmãos, profunda. Não a vida o tempo todo na superficialidade. O crente, ele realmente vai mergulhando e ele vai se aprofundando. Ele vai ganhando realmente o alto mar na sua caminhada com Deus. Às vezes, quando novo convertido, ou quando no momento de imaturidade, não só novo convertido ele
Muitas vezes ele dá um banho de maturidade, mais do que um antigo convertido. Mas em momentos, a gente pode ser muito superficial nas nossas decisões e entrarmos por caminhos que não deveria entrarmos. Mas, no momento em que nós estamos na maturidade com Deus, é essa opção que a gente faz, essa escolha. Foi isso que Pedro falou. Não tem para onde correr. Tu tens a palavra que eu quero, tu tens a vida que eu escolhi, eu aceitei, é isso que eu quero para a minha vida, não vou voltar atrás, eu vou caminhar com Cristo, ainda que doa. Apesar de que Pedro tinha um momento de instabilidade. O Pedro que arrancou a orelha do soldado do templo, o Pedro que afundou nas águas quando ele viu que o mar agitou, ele olhou. O Pedro que negou Jesus, mas era um Pedro que tinha uma sinceridade no coração. O Pedro que tinha uma fé sincera, a ponto de quando ele negou Jesus, e negou 3 vezes, e talvez ele tenha visto Jesus ali passando, olhando, sendo levado. Lucas retrata isso bem, e diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente, porque ele sabia quem era Cristo. Ele disse aqui: Senhor, nós sabemos quem Tu és, e Tu tens a palavra da vida. Então, apesar de instabilidades que nós passamos no fundo do nosso coração, nós sabemos com quem nós caminhamos, sabemos quem nós podemos trair também, em momentos de frieza na fé, ou talvez de imaturidade. Mas Pedro não, Pedro, verdadeiro convertido, ele se arrepende. E ele diz: não, dei uns passos errados, vou dar meia volta aqui, vou voltar para a minha caminhada certa. Portanto, meus irmãos, a sinceridade do nosso coração nos leva a agirmos como Pedro, coração que de fato deseja caminhar com Cristo e não ceder talvez aos caprichos, às mensagens, às pregações, aos apelos, a um cristianismo, como eu disse, arenoso que de fato é. A gente tem visto e que oferece momentos para uma geração tão sedenta por prazer. Mas a fé verdadeira nos faz pisar em terrenos mais sólidos, para caminharmos com mais profundidade com Cristo. E por último, meus irmãos, palavra da vida eterna. Isso me prende o coração também, me chama muita atenção, porque Pedro ele declarou: Senhor, Tu tens a palavra de vida eterna. O que significa isso? É quando de fato, meus irmãos, nós abrimos mão do temporal e do só o temporal, do só aqui e o agora, e nós olhamos para a eternidade, para o que é eterno. Nós olhamos e vemos exatamente o que está por vir, e é isso que nós desejamos. Como eu disse, eu acho que é uma bastante comparação com aquela geração com a de hoje. Aquela geração, ela não estava preocupada muito com o pós-vir, a eternidade. Eles queriam uma solução rápida e imediata. É o que a nossa geração também busca. A espiritualidade de hoje é uma espiritualidade para aqui agora, prazer momentâneo. Mas quando Pedro ele fez essa declaração, Pedro olhou para a realidade da vida, para o eterno. Ele saiu do aqui e do agora, que é tão passageiro, é tão momentâneo de fato. As coisas aqui são tão abreviadas. E Pedro ele fez essa declaração porque, de fato, meus irmãos, é isso que nós vivemos nessa dimensão daquilo que é eterno. E com isso nós podemos ter um relacionamento vivo com Deus, senão
um relacionamento só preso aqui, ele não cria raiz no nosso coração. Uma dependência, de fato, diária para o que é eterno. Porque se vive aqui o diário, o dia a dia, o cotidiano, ou o momentâneo, mas com os olhos, de fato, na eternidade. E com isso nós nos conformamos nele, na cruz, no morrer e no viver. Mas isso não é fugir da realidade aqui, pelo contrário. Não é uma fuga da realidade. Isso aqui, de fato, quando a gente olha para o eterno, para o mundo que está às portas também, para todos nós, é entendermos a verdadeira realidade da vida. É o contrário, é a gente não fugir da verdadeira realidade da vida, que é transitória aqui, mas ela é eterna lá. É vivermos essa dimensão do eterno. Palavras de Cristo são palavras de vida. Palavra de vida eterna. É maravilhoso a gente saber que nenhuma das palavras de Jesus ela não tinha essa eternidade nela. Todas as palavras de Jesus são palavras eternas, porque Jesus é o Pai da eternidade, diz a Bíblia. Jesus é a vida, a própria vida. Então, as palavras de Cristo é a palavra da vida, porque Ele é caminho, verdade e vida. Ele é a própria vida, o autor da vida, o Senhor da vida. E Ele é o Pai da eternidade. Então, todas as suas palavras são palavras eternas. São palavras que nos colocam já na eternidade. Verso 58. Jesus ele faz essa afirmação aqui. Este pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram, quem comer este pão viverá eternamente. Então, a palavra de vida eterna é exatamente ter e pertencer e viver a eternidade já, aqui e agora. Não é só a gente olhar para a eternidade, é já viver. A gente vive já, a gente já está nela. A gente já tem, a gente comeu daquele que é a própria eternidade, o Pai da eternidade. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Jesus, ele deu sua vida e ele enfrentou a morte por causa dos pecados. Mas uma coisa maravilhosa é a gente saber que ele ressuscitou vencendo os nossos pecados. Os nossos pecados também não detiveram ele na cruz. Os nossos pecados não pararam no sepulcro. Ele ressuscitou e ele venceu os nossos pecados. Quem crê nessa verdade completa, ele vive, ele já está na eternidade, ele vive a eternidade. Pedro provou da palavra de vida. Pedro desfrutou da palavra de vida com os apóstolos. Ele falou, e é isso que eu quero. Eu vivo a eternidade, eu tenho a eternidade, eu provei da eternidade que és tu, e eu quero permanecer nessa palavra eterna. Não posso flertar com a morte, não posso caminhar com outras palavras de morte. Eu caminho diante de ti e é isso que eu desejo. Que os nossos corações sempre almejem, anele, anseie e tenha isso bem firme no nosso coração. Oremos. Obrigado, Senhor, por ter colocado também essa verdade em nós, e é isso que desejamos sempre, é vivermos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. EBD.